Você já conheceu alguém que é simplesmente demais? Tipo, uma única pessoa que consegue sugar sua energia como se fosse uma multidão inteira espremida dentro de um corpo só. Aquela pessoa que você olha e pensa: como cabe tanta intensidade aí dentro sem explodir igual um balão de loja de R$ 1? Eu conheci. Ele está sentado na sala comigo agora. Eu sei que vocês estão aqui pelas coisas estranhas da rádio, e sim, eu tenho histórias bem perturbadoras para contar. Mas antes, preciso apresentar meu novo colega de trabalho, que começou hoje. E honestamente, pode ser o último dia dele também. O nome dele é Daniel. Daniel é muita coisa. Alto, agitado, incapaz de ficar parado por 3 segundos. E ele realmente parece achar que é o próprio Bob Barker reencarnado. Na minha segunda semana aqui, meu chefe passou pela estação e comentou que eu parecia cansada. Claro que eu parecia. Eu durmo 4 horas por noite se tiver sorte e não saio daqui a 3 semanas. Dan, vai ser seu meio período, ele disse. Deixa ele assumir um pouco para você respirar. A cidade vai gostar de uma voz nova. Eu entendi. Eu realmente precisava de ajuda. Mas soube na hora que eu e Dan combinamos como óleo e água. Mas mesmo assim, deixei ele tentar. Na primeira vez que ele ligou o microfone e gritou: Bom dia, Pine Heaven! Olha esse sol maravilhoso! Eu quase tive um mini infarto só de ouvir. Se ele continuar berrando desse jeito, vai causar um ataque cardíaco coletivo nos idosos da cidade. Metade da população vai embora só com um susto. Mas o problema não é só a personalidade exagerada dele. Eu até sinto pena. Não porque ele se esforça demais, não porque parece precisar desesperadamente de atenção. Eu sinto pena porque agora mesmo ele está sentado do outro lado da sala, em posição fetal, tremendo, com sangue escorrendo das 2 orelhas e de uma narina, chorando. Nos primeiros dias costumam ser difíceis. O de Dem foi diferente. Às 8 da manhã ele chegou, cheio de energia. Acho que ficou decepcionado quando viu que sua colega não era uma radialista glamurosa, mas sim eu, exausta, com a trança torta e um moletom que tem 2 barras de granolas derretidas esquecidas no bolso. Às 9, deixei ele dar a previsão do tempo. Ele fez isso como se estivesse anunciando o fim do mundo. Às 10, precisei explicar que o pássaro com olhos humanos na janela já está aqui há dias e provavelmente não está fazendo nada demais. Ele é só feio, eu disse. Às 11, Dan veio até mim e sussurrou que estava ouvindo um choro humano vindo da pia do banheiro. Confesso que isso me abalou um pouco, principalmente porque eu também já ouvi, mas ignorei. Disse que isso não era desculpa para não lavar as mãos. E então, ao meio-dia em ponto, o telefone tocou. Isso por si só já era estranho. O mais estranho de tudo às vezes é lembrar que existem outras pessoas nessa cidade. Fiquei olhando para a tela por um tempo, decidindo se atendia ou não. No fim, seria ridículo ignorar. Peguei o microfone. Olá, ligantes. Estamos ao vivo com você. Silêncio, por alguns segundos. Só estática. E o som quase imperceptível de alguém respirando. Sim, Evelyn. Era uma mulher. Voz trêmula. Uns 70 anos, talvez. Meu nome é Rose. Eu tinha algo que gostaria de te contar. Usei melhor minha voz calma de rádio. Claro, Rose. O que está na sua mente hoje? Bem, eu tive uma sequência de sonhos estranhos, querida. Rose começou. E queria saber se mais alguém sonhou o mesmo. Ontem à noite, eu vi a floresta se abrindo ao meio, como um mar vermelho. Você conhece a história de Moisés? Não conhece? Olhei de lado para o Dan e fiz aquela expressão clássica de pronto, lá vem. Ele segurou o riso, claramente feliz por não estar no microfone. Claro que conheço, Rose. O que aconteceu depois? O chão se abriu e algo começou a subir. Bloqueava o céu inteiro. Eu não sei explicar. Cobria tudo. A cidade, o sol, tudo. E o som. Era um rugido. Sacudia a terra inteira. Aí eu acordei. Silêncio. Você acha que Deus mora na floresta, querida? Eu senti o peso da pergunta. Dan viu minha hesitação. Aquele medo de responder algo que pudesse incentivar ou ofender metade da cidade, e resolveu intervir. É um sonho interessante, senhora, ele disse, rindo de leve. Mas acho que se Deus morasse na floresta, ele não te daria um pesadelo assim. A risadinha dele morreu rápido. Nós devemos temer a Deus, querida. A voz dela mudou. Não era mais doce e nem frágil. Era afiada, deslizante, quase um sibilo. Além disso, eu não estava falando com você. O sorriso sumiu do meu rosto na mesma hora. A conversa passou de "Ai, que senhora religiosa" para "Isso não está certo" em segundos. Eu já tinha me acostumado com coisas estranhas nesse lugar. Sons, névoa, pássaros esquisitos,
mas isso era diferente. Era humano e tinha malícia. Acho que nosso tempo acabou, Rosie, falei rapidamente. Mas pode ligar de novo se quiser compartilhar mais sonhos interessantes. Obrigada pela ligação e tenha uma ótima tarde. Desliguei. Olhei para Dan e sussurrei. Bloqueei esse número. Eu queria muito dizer que acabou aí, mas não acabou. Depois de Rosie, vieram mais ligações. 2, depois 3, depois 7, quando deu 5 da tarde. Todas parecidas. Pessoas contando sonhos. Não só idosos falando de Deus ou da floresta se abrindo. Jovens, adultos, gente cética, gente assustada. Todos descrevendo coisas vindas da floresta. Mais uma ligação me gelou de verdade. Era uma mulher jovem, talvez da minha idade. A voz dela temia, mas não parecia religiosa nem delirante. Parecia cansada. Eu vi um pássaro com olhos humanos. Meu coração deu um pulo. Em um sonho? Perguntei. Não. Silêncio. Eu ouvi a respiração dela ficar irregular. Eu não durmo mais desde que ele começou a pousar nas minhas janelas. Todas elas. Até as que nem existem mais. Meu estômago virou. Desculpa, eu não deveria ter ligado, ela murmurou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone como se ele fosse explicar alguma coisa. Não explicou. É difícil descrever o que eu senti depois daquela ligação. Acho que foi arrependimento, uma sensação estranha de responsabilidade. Como se eu tivesse feito ela se sentir pequena por ligar. Como se eu tivesse reforçado a ideia de que ela estava ficando louca. A voz dela tinha tristeza e hesitação, e aquela necessidade horrível de pedir desculpa por existir. Espero que ela esteja bem, seja lá quem for, e que descubra de onde vieram aquelas janelas extras. Precisei parar de escrever por um tempo para cuidar do Dan. Eu disse que ele teve um primeiro dia difícil. Difícil é uma palavra muito gentil. No começo ele só estava nervoso com a estranheza daqui, mas depois da última ligação da noite, ficou claro que isso era mais do que nervosismo. Eram quase 9 da noite e eu ainda não tinha comido nada. Saí rapidinho para a cozinha dos funcionários para fazer um sanduíche de manteiga de amendoim, porque infelizmente corpos humanos exigem manutenção constante, uma prisão de carne extremamente carente. Enquanto eu estava lá, ouvi Dan atender uma ligação. Nem ouvi o telefone tocar, só ouvi ele dizendo: "Alô?" Silêncio. Esperei ouvir ele responder algo espirituoso. Nada. Segundos se passaram. Nada. Quando voltei para a sala com o sanduíche na mão, vi ele arrancando os fones de ouvido da cabeça e gritando. Um grito cru. Ele cobria as orelhas com as mãos. Os olhos estavam arregalados, vermelhos demais. Veias saltadas na testa, o cabelo voando enquanto ele sacudia a cabeça como se tentasse expulsar algo de dentro dela. Então, ele caiu de joelhos. Sangue começou a escorrer do nariz, pingando nos dentes, exposto numa careta de dor. E das orelhas, filetes escuros descendo pelos lados do rosto, entre os dedos, como se algo lá dentro estivesse estourado. Meu sanduíche caiu no chão, junto com alguns palavrões. Corri até ele e segurei o pulso, tentando afastar as mãos do rosto para ver melhor. Ele resistiu. Eu também resistiria. "Dan, você consegue me ouvir?" Ele me encarou. Olhar vazio, confuso. E então fez uma expressão ainda pior. A realização de que ele estava tentando ouvir e não conseguia. Meu Deus, ele estava surdo. A música continuava tocando e o microfone ainda estava aberto. Eu imaginei o grito dele indo direto para os rádios da cidade. Levantei correndo, desliguei os microfones e deixei a música automática continuar. Não precisava que Penny Heaven ouvisse o resto. Quando voltei, ele estava encolhido no chão, tremendo, traumatizado. Tentou falar algo. Não conseguiu. Os olhos reviravam. Ele desmaiou. Fiquei sentada ali por um bom tempo. O sanduíche no chão já estava sendo devorado por formigas sortudas. Pensei que talvez elas achassem que um Deus misericordioso tinha enviado aquilo do céu. Deixei elas aproveitarem. Enfiei a mão no bolso e encontrei as barras de granola meio derretidas. Pequenas vitórias. Talvez eu fosse a minha própria deusa misericordiosa. Depois de um tempo, Dan se mexeu. Ele acordou ofegando, como quem sai de um pesadelo profundo. Os olhos correram pela sala escura até encontrarem os meus. Eu me arrastei até ele e deitei de lado no chão, na altura do rosto dele, para que pudesse ler meus lábios. Parecíamos duas crianças na pior festa do pijama da história. Sem travesseiro, sem lanche, só trauma. Articulei devagar. "Seu rosto está sangrando. Consegue ir até o banheiro?" Ele assentiu. "Quer dormir em um colchão de verdade?" Ele hesitou e assentiu. Eu já tinha chamado uma ambulância enquanto ele estava desacordado, mas sabia que ia demorar. Aqui não tem hospital de verdade e qualquer pessoa que já dirigiu por essas montanhas sabe que não é exatamente um passeio tranquilo.
Até lá, ele podia ficar no colchão do meu glorioso apartamento de funcionária e dormir, seja lá o que tivesse acontecido com ele. Fiquei surpresa que ele conseguiu se levantar sem cair. O equilíbrio estava péssimo, claro. 2 orelhas recém-explodidas não ajudam ninguém a ficar em pé. Deixei ele sentado no vaso enquanto limpava o sangue do rosto dele e atrás das orelhas. Ele lavou as próprias mãos em silêncio. Você consegue me ouvir de alguma forma? Perguntei, agora que estávamos longe de qualquer ruído. Ele demorou a responder. Um pouco, murmurou, num sussurro rouco que provavelmente ele mesmo mal escutava. Então deu um meio sorriso. Você é mais simpática quando eu não consigo te ouvir direito. Eu teria socado o ombro dele normalmente, mas só ri. Foi estranho, cuidar de alguém. Eu nunca me achei do tipo maternal, mas ali estava eu, sendo eu o mais cuidadosa possível enquanto limpava o sangue seco do rosto de um colega de trabalho que, horas antes, eu queria jogar pela janela. Depois de limpar tudo o que dava, improvisei curativos nas orelhas dele e o levei até o colchão. Ele deitou com a careta. Primeiro dia de trabalho, nota 0. Eu estava me virando para sair quando ele estendeu a mão e deu um tapinha fraco no meu braço para chamar a atenção. Eu ouvi, ele murmurou. A voz oscilava, baixa demais. O rosto dele estava pálido. Ele respirou fundo, tremendo. Um rugido. Deus na floresta. Como Rose disse. Minha testa se franziu. Peguei um cobertor fino da prateleira de plástico e joguei por cima dele. Aquilo não era Deus, Dan. Era só algo errado com seu fone de ouvido. A gente vai resolver isso. Descansa. Era mentira. Eu sabia que não era o fone. Mas ele já tinha passado por coisa suficiente por um dia. Ele ficou ali até a ambulância chegar. Demorou uma eternidade. Quando finalmente o levaram, a estação ficou silenciosa demais. Eu voltei para a mesa. Fiquei assistindo a transmissão rodar sozinha, sem colocar meus próprios fones, só observando os níveis de áudio subirem e descerem como se a rádio estivesse respirando. Depois de um tempo, ficou surreal. A música tocando sozinha, a floresta lá fora, e eu tentando imaginar que ainda escutava. Talvez ninguém. Talvez só eu. É estranho como eu passei de irritada com Dan para sentir falta da presença dele em questão de horas. O silêncio pesa mais quando você já teve alguém dividindo o espaço. E sim, eu menti para ele. Não era o fone de ouvido. Seja lá o que ele ouviu, era real. Agora já passou da meia-noite. A playlist automática entrou e o telefone começou a tocar de novo. Eu respirei fundo, bem fundo, e ignorei. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM e o pássaro mais estranho que eu já vi ainda está sentado na beira da minha janela.